Olá, hoje nós vamos falar sobre a introdução e conceitos de custos. A ideia de hoje é familiarizar vocês com os diversos conceitos de custos. Custos, despesas, gastos, investimentos, desembolso e principalmente perda. Vamos começar pela introdução à análise de custos. Dependendo do contexto em que a palavra custos é utilizada, diversos podem ser os nossos entendimentos. Você, por exemplo, quando compra um veículo numa concessionária, se você pagou R$30 mil por esse veículo, é muito fácil identificar qual foi o custo dessa aquisição sua. No seu entendimento, o custo foi os 30 mil pagos por este bem. Por outro lado, se formos pensar no custo do fabricante, qual foi o custo de fabricação daquele produto ou daquele bem, diversos conceitos podem estar relacionados. Custos contábeis, custos de oportunidade, custos financeiros, custo por absorção e tantos outros. O preço que você paga por este bem tem que cobrir os custos de produção, as despesas da organização em geral, o lucro da organização, que consequentemente estamos falando, no lucro dos sócios também da sociedade. A análise de custo é uma ferramenta estratégica no processo decisorial. Ela é muito importante para você conseguir fazer uma formação de preços otimizada, a otimização dos seus custos, a valorização dos estoques, a decisão pela retirada de um produto ou a adição de um novo produto no processo produtivo. A qualidade da informação nos dias de hoje é imprescindível neste processo de decisão. A informação disponível é parte do sucesso gerencial. Se você não tiver uma informação com qualidade, você não poderá tomar as decisões imprescindíveis no dia a dia empresarial. Alguns autores entendem administração de empresas e tomada de decisão como sinônimas, visto que administrar uma empresa nada mais é do que tomar decisões a todo dia, a todo momento. Você, todos os dias, no uso da sua autoridade dentro de um processo de uma empresa, você tem que tomar decisões, sejam no âmbito operacional, seja em custos, seja em formação de preços, seja em qualquer departamento da empresa. Agora vamos falar do uso da contabilidade na análise de custos. Nos dias de hoje, com o crescimento da atividade industrial, não mais podemos apurar custo pensando apenas no preço de compra da mercadoria, preço de compra, venda e estoques. No início das atividades industriais, logo após a Revolução Industrial, com a entrada deste segmento no mercado de trabalho, outros fatores têm que ser incluídos no custo. Sejam eles a compra da matéria-prima, a mão de obra, direta e indireta, o material de uso e consumo, ou seja, todos os outros insumos usados na produção. Agora vamos falar da função da contabilidade de custos. A primeira função que nós vamos comentar é sobre a determinação do lucro da organização. Ou seja, para se determinar esse lucro, nós precisamos das informações de custos para que você possa apurar quanto a empresa tem que ganhar, qual é o lucro que essa empresa precisa ter na operação de compra e venda de mercadorias. O segundo ponto importante é o controle das operações da empresa. A contabilidade de custo, com as informações que ela te dá, ela te ajuda a controlar, principalmente em relação a orçamentos. Você controla o quanto foi orçado para um determinado gasto e o quanto foi realizado, tendo assim como confrontar e saber os desvios deste tipo de procedimento. A contabilidade de custos também é muito importante na tomada de decisões. Quando você precisa, por exemplo, retirar um produto da sua linha de produção, sem você saber qual o custo inerente a esse produto, você não pode tomar uma decisão acertada. Uma decisão equivocada pode significar um insucesso empresarial. Agora vamos falar das definições e conceitos relacionados a custos. Começamos com o termo gasto. Vamos então ao conceito de gasto. Gasto é o sacrifício financeiro arcado por uma organização para a obtenção de um produto ou serviço. É representado pela entrega ou promessa de entrega de dinheiro ou outro ativo qualquer. É importante, quando falamos em gasto, entender que gasto é tudo aquilo da operação da empresa. Ou seja, quando você compra uma matéria-prima, quando você compra um veículo, quando você adquire serviços de contador, de advogados,
quando você adquire um serviço de telefonia móvel ou telefonia fixa, tudo que envolve a operacionalidade da empresa. Não importa, em nenhum momento, a que área da empresa aquele gasto está relacionado. Isso nós vamos ver mais adiante. O destino desses gastos sempre serão custos ou despesas, dependendo da área que ele for utilizado e dependendo do momento em que ele for consumido. Algumas vezes, esses gastos podem se tornar investimento. Isso acontece quando o bem é ativado. Por exemplo, se a empresa compra um veículo, por exemplo, esse veículo vai fazer parte do seu imobilizado ou dos seus investimentos. Então, neste ato, este gasto com o veículo, ele é ativado. Um outro exemplo bastante complexo é da compra de matéria-prima para o setor de produção. Quando a empresa adquire uma matéria-prima para uso no seu setor produtivo, ela é ativada, porque ela vai primeiro a estoque. Então, neste momento da compra, este gasto com matéria-prima, ele é considerado um investimento. À medida que ele é requisitado pelo setor de produção, ele passa a ser um custo de um produto que está em elaboração, vindo a ser ativado novamente e virando investimento novamente. Por quê? Quando o produto está pronto, ele volta para o estoque. Novamente, ele passa a ser custo quando ele é vendido e entregue. Então, no ato da entrega deste produto ao consumidor ou na revenda, ele passa a ser um custo novamente. E depois, por último, ele passa a conta de resultado e vira uma despesa do exercício. Vamos entender agora o conceito de custo. Custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de bens e serviços. Ou seja, é o gasto efetuado na área fabril, produção da organização. Como você viu no conceito, o custo é um gasto relacionado à área produtiva, à área de produção da empresa, tudo que é gasto dentro da fábrica. Ou seja, todos os produtos, todas as compras de matéria-prima relacionada à fabricação do produto diretamente. A compra de energia elétrica, por exemplo, o consumo de energia elétrica gasto na fábrica, materiais de consumo, depreciação de máquinas da fábrica. O custo é também um gasto, que é considerado custo no ato do seu consumo, quando ele é utilizado. Ou seja, ele é um gasto quando você efetua a compra da matéria-prima, mas vai passar a ser um custo somente quando ele é consumido no setor de produção. Vamos agora entender o conceito de despesa. Despesa é o gasto relativo a bens e serviços não relacionados com a produção de bens e serviços, ou seja, despendido em outras áreas da organização, comercial ou administrativa. As despesas, diferentemente dos custos, são aqueles gastos efetuados em outras áreas da empresa, que não a fabril. Ou seja, tudo que é gasto na área administrativa, na área de marketing, na área comercial. O exemplo, por exemplo, mais claro é os honorários da diretoria, que nada mais é do que o salário do diretor, o salário do sócio. Outro é o salário em cargos sociais do pessoal da administração. Ou seja, se eles estão lotados na área administrativa, é considerado uma despesa e não um custo. A energia elétrica, a água, o consumo de telefone, gastos com xerox, gastos com qualquer gasto efetuado na área administrativa. A despesa é considerada um sacrifício para a obtenção de receitas e não para a produção de bens ou serviços. Ela está relacionada diretamente à receita da empresa. Não é nenhum gasto feito para a elaboração do produto ou do serviço. Vamos entender um pouquinho o que é investimento. Investimento é o gasto ativado em virtude de benefícios atribuíveis a períodos futuros ou que tem vida útil superior a 1 ano. Investimento são todas as compras que você se relaciona a um período futuro ou que tem vida útil maior que 1 ano. Por exemplo, um bem, uma máquina. Quando você compra uma máquina, você vai utilizá-la por muito tempo, 10, 20, 30 anos, quiçá. Então, esta máquina, inicialmente, é considerada um investimento. Da mesma forma, por exemplo, quando a empresa compra um veículo para o seu departamento comercial, para os seus vendedores, ela vai se utilizar desse bem por muitos anos.
Então ele é considerado um investimento e ele vai passando a custo ou a despesa de acordo com o seu gasto ou de acordo com o seu consumo, neste caso do veículo, representado pela depreciação do mesmo. O investimento, neste caso, é o que a gente chama de ser estocado. Por exemplo, a matéria-prima. Quando você adquire a matéria-prima, que é o gasto com a matéria-prima, inicialmente ela vai para os estoques da empresa. Então ela está estocada, ela é um investimento neste momento, passando a ser custo ou despesa na sua utilização no processo produtivo da empresa. É importante informar que a despesa também não deixa de ser um gasto, porque o gasto ocorreu no momento em que você fez a compra do bem, e a despesa ocorre quando você consome aquele bem. Vamos entender um pouquinho o que quer dizer desembolso. Desembolso consiste no pagamento do bem ou serviço, independentemente de quando o produto ou serviço será utilizado, consumido. O desembolso, diferentemente da despesa e do custo e do investimento, ele não é um gasto. Na verdade, o desembolso nada mais é do que o pagamento daquele gasto. Ou seja, vamos entender de uma forma bastante simples. Quando você vai numa loja e compra um bem qualquer em 10 vezes, em 10 prestações mensais, o gasto aconteceu no ato da compra daquele bem. A despesa e o custo vai acontecer dependendo da utilização daquele bem, se no processo produtivo ou nas outras áreas da empresa. Já o desembolso vai acontecer mensalmente por 10 prestações. Então o desembolso nada mais é do que o ato do pagamento. Ele pode acontecer antes, durante ou depois do gasto. Vamos entender agora o que é o conceito perda. Perda. Diferentemente do custo e da despesa, a perda é involuntária e anormal. Neste item podemos citar o gasto com mão de obra em período de greve ou o material que se deteriora no estoque da organização, ou ainda os produtos perdidos, estragados, em virtude de um vendaval ou coisa parecida. É importante salientar que a perda é sempre involuntária e anormal, diferentemente do custo, da despesa, porque o custo e a despesa você tem como saber qual é aquele valor. No caso da perda, não. A perda é uma coisa que acontece sem que você queira, sem a sua vontade, sem o seu interesse. Por exemplo, uma greve de funcionários da empresa. Você não poderia saber, você não ajudou a acontecer a greve. A greve simplesmente aconteceu por N motivos. A despesa ou o gasto ou a perda que você teve nesses dias parados é considerada uma perda porque ela foi involuntária. Outro exemplo, por exemplo, é o prejuízo causado por vendavais, por enchentes, por esse tipo de coisa. Da mesma forma, você não contribuiu em nada para isso. Então, estes prejuízos é considerado uma perda. Importante entender que perda é aquilo, como eu disse, que seja anormal e involuntária. As pequenas perdas do processo produtivo, uma empresa de tecelagem, por exemplo, quando você vai cortar tecidos, é normal que haja alguma perda naquele tecido. A cada 1 metro que você fabrica, 30 centímetros você perde. Este tipo de perda que é conhecida não é esta perda que nós estamos dizendo. Esse tipo de perda é considerado um custo industrial como qualquer outro. Agora vamos tentar entender a diferença contábil entre custos e despesa. Os custos, a gente costuma dizer que eles vão para a prateleira, ou seja, tudo que você pode ver numa prateleira, por exemplo, de um supermercado, quando você olha o produto lá na prateleira, todos os custos inerentes àquele produto, aquilo é considerado custo, seja ele a matéria-prima, a mão de obra que ali dentro está impercutido, os materiais de consumo que ali dentro também estão incorridos. Já as despesas são todos os gastos para as operações normais da empresa. Tudo que você gasta nas outras áreas que não seja relacionada diretamente ao produto. Quando você adquire um bem para o escritório, um microcomputador, ou mesmo o pagamento de salários do pessoal do escritório, o pagamento de despesas